muito bem-vindos ao Preservar Cast, o podcast do Preservar Vida. Aqui vai ser um lugar de conversa descontraída e sincera sobre tudo o que vocês precisam e querem saber sobre congelamento de óvulos e preservação da fertilidade. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com o universo da reprodução assistida. Vou estar com vocês em todos os episódios, compartilhando o conhecimento dos nossos convidados. Vamos embora conversar? Bem, quem está aqui hoje com a gente é a doutora Camila Ramos, que é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida e minha colega de rotina, né, não só no Vida, mas como no Gerar Vida também. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com vocês hoje, aqui conversando sobre um assunto que a gente adora, congelamento de óvulos. Exatamente. Bem, vai ser uma conversa muito legal, descontraída, e eu acho que o tema que a gente tem para falar hoje é muito interessante, que é o passo a passo do processo de congelamento de óvulos. Eu estava ansiosa para esse episódio, porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Sim. E a gente envolver os termos técnicos também vai ser muito legal. Legal. Então, vamos lá. Vamos começar. Bem, a minha primeira pergunta é: uma paciente que chegou à decisão ou à necessidade de fazer o congelamento de óvulos. Ok, decidir por congelar. Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? Maravilha. Bom, então, hoje o congelamento de óvulo é muito importante para as pacientes, né? Porque eles vão poupar tempo dessas pacientes e vão congelar os óvulos para elas usarem no futuro. Então, quando uma paciente decide que ela quer congelar os óvulos, ela vai marcar uma consulta com o fertileuta para a gente poder pedir os exames e poder explicar para ela como é que é esse tratamento, né? Tem muitas dúvidas, como quanto tempo dura o tratamento, vai dar para conciliar estudo, trabalho com tratamento, vai engordar, pode beber durante o tratamento. Tem várias dúvidas que os pacientes têm. Então, é muito importante, a partir do momento que você decida que quer fazer o congelamento, marcar a consulta com o fertileuta para poder tirar as principais dúvidas, saber quais são o passo a passo, que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, e solicitação dos exames, né? Os exames que nós vamos fazer antes do tratamento já são solicitados normalmente nessa primeira consulta, que a gente já explica tudo para a paciente e já pede os exames que ela vai precisar para esse tratamento. É essa primeira consulta, então, que vai direcionar mais ou menos o passo a passo, que é o que a gente vai falar. Isso. Você falou de fertileuta e eu esqueci uma coisa muito importante, muito importante. Eu queria que antes da gente, assim, entrar na parte do passo a passo, que vai envolver algumas coisas um pouquinho mais técnicas, falar um pouquinho de você. Quem é a doutora Camila Ramos e como que você chegou no universo da reprodução assistida? Legal. Como você falou, meu nome é Camila, eu tenho 36 anos, eu fiz faculdade na UERJ e eu queria muito ser cardiologista, já estava certa disso. Jura? Como que essa estrada mudou de caminho? Mudou quando eu conheci o Paulo Galo, que é o nosso diretor do Vida, no ambulatório que ele tinha na época de fertilidade na UERJ. E eu estava no 6º ano da faculdade, rodando nos ambulatórios, que é como você faz no internato. E eu conheci esse ambulatório, e fiquei apaixonada, assim, pelo esse universo, achei o máximo. E mudei totalmente, eu lembro que eu cheguei a conversar com meu pai. Falei, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu toda assim, né? Falei, ai, pai. Ele contava pra todo mundo, não, minha filha vai ser cardiologista e tal. Aí eu falei, olha, eu já dava estágio em CT cardíaco. Você já estava totalmente direcionada pra essa área. Tanto que depois que eu me formei, eu continuei trabalhando um pouco no CT cardíaco, porque eu já fazia isso desde a faculdade. E aí mudei. Eu costumo dizer que eu decidi que eu ia ser fertileuta antes de ser ginecologista, né? Porque geralmente as pessoas vão fazer ginecologia obstetrícia e gostam da fertilidade, da reprodução assistida dentro da residência. Mas eu fiz ginecologia obstetrícia para fazer reprodução assistida. Então veio um pouquinho antes, né? Veio antes, total. E eu me apaixonei pela reprodução assistida na faculdade por causa do Paulo. Isso que eu ia falar. Então o doutor Paulo tem um dedinho aí de participação. Total. Eu falo pra ele, é verdade, assim, eu falo pra ele que ele mudou totalmente a minha vida, né? Eu seguiria um rumo, eu o conheci, foi pra outro rumo. E eu fiz residência na UERJ pra continuar, né, participando desse ambulatório com ele, tá mais próxima dele. Quando eu acabei a residência, eu fiz pós-graduação do Vida, né? Sim, sim. Naquela época era pós-graduação ainda, não era fellow. Eu acho que eu fui da 2ª turma
da pós. E depois que acabou a pós, Já eu fiquei. ficou por lá mesmo, né? Eu fiquei, tô aí. Tô há que legal. 6, 7 anos já trabalhando dentro do Vida. E foi assim, eu... Como uma excelente fertilenta. Ah, obrigada. Mas foi isso, foi paixão. À primeira vista que mudou totalmente, assim, né? O que eu... Seu rumo. Meu rumo, que eu tinha pensado pra mim e tudo mais. Mas realmente é uma área muito fascinante, né? Acho que a gente é um pouquinho suspeito, né? Mas somos isso. suspeitos pra falar. Eu realmente gosto muito legal. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Que bom que a gente pode compartilhar dessa rotina, né? É verdade. Bem, então vamos voltar para o nosso assunto mais técnico, mas ao mesmo tempo é pra gente, né, tentar fazer com que desmistificar aí esse passo a passo, essas dúvidas que você falou que sempre surgem. Quanto tempo, lá. Bem, vamos lá. Então, a paciente chegou no consultório, né, decidiu. Então, mesmo que ela tenha decidido, ela vai nesse consultório para falar com esse fertileuta e direcionar para fazer os exames, ver se ela tem essa indicação. É mais ou menos isso que você falou, né? Isso. Tá. Então, fez os exames. Maravilha. Ok. Quer falar quais exames, né? Queria. Então, Legal. Quais são esses exames primários, assim, da primeira leva de investigação, ou enfim, triagem? Como é que vocês chamam isso? Eu acho que assim, a gente tem uns exames básicos que a gente precisa fazer para paciente, até para a gente poder dar um norte para paciente, no sentido de qual a nossa expectativa da quantidade de óvulos, qual o nosso goal de óvulos, quantos óvulos a gente está pensando em ter, né? O quanto a gente está querendo chegar. Isso é muito importante para a paciente alinhar a expectativa dela com o tratamento, né? Então, assim, normalmente nós pedimos uma bateria de exames de sangue que eles vão incluir, principalmente, dosagens hormonais, tá? Que a gente vai avaliar a reserva ovariana dessa paciente. Então, FSH, LH, estradiol, né, função tiroidiana, prolactina, são exames laboratoriais que ela vai colher numa data específica do ciclo que a gente vai passar para ela. O hormônio antimileriano, que hoje é o melhor exame para avaliar a reserva ovariana, né, também é importante para a gente poder dizer para a paciente como é que está a reserva dela, se ela tem que... o ideal é que ela congele agora. Às vezes as pacientes procuram a gente para saber isso. Eu tenho que congelar agora? Ou eu posso esperar 1, 2 anos? Se tem né? uma urgência ou não. Isso. Esse hormônio pode também direcionar nesse sentido. Pode direcionar nesse sentido, né? Se a paciente ela for mais jovem, 20 e poucos anos, mas já tiver uma reserva ovariana diminuída, a gente... Já ela é bom a gente tem uma indicação de, mesmo com a idade mais precoce, fazer isso. Isso, né? Entendi. Então, a gente vai direcionar esses exames para ela, dosagens hormonais, né? Cariótipo e Manda G. Não é todo mundo, né? Todas as clínicas que vão pedir, mas nós costumamos pedir. Eu, particularmente, acho muito importante, por quê? O que é o cariótipo? É uma análise genética da paciente, tá? A gente vai ver se essa paciente tem uma genética normal. É um exame bem básico, não vai ver algumas... assim, não vai ver mutações nem nada. E tudo mais. Sim. Mas, assim, por que isso é importante? Se a paciente tiver uma translocação ou algo... alterado, for um mosaico, por exemplo, a gente vai ter que pensar no congelamento de mais óvulos que essa paciente vai precisar, né? Porque lá na frente, quando a gente for utilizar, a gente vai ter uma perda devido a óvulos alterados. Então, isso vai nortear a gente também na quantidade de óvulos que a gente vai precisar. A nossa conversa com ela vai ser diferente, caso o cariótipo dela seja normal, caso o cariótipo dela seja alterado. Tá. E o cariótipo não é muito comum a gente fazer por rotina, né? Não. Na maioria das vezes, a paciente, quando vai na consulta com a gente, ela nunca fez esse exame na vida, né? Então, assim, eu acho que é importante para pensar na quantidade de óvulos que a gente vai precisar. Então, se a paciente vai precisar de um ciclo de congelamento ou 2 ciclos de congelamento, Isso pode mudar a sua estratégia de estimulação ovariana, por exemplo? Pode mudar. Né? E ultrassom transvaginal, né? Pra gente ver em relação a cistos ovarianos, ou miomas, ou adenomiose, a gente saber como é que tá a saúde desse útero e desse ovário da paciente, né? É claro que se ela tiver uma doença, por exemplo, uma endometriose, pode ser que a gente precise de uma ressonância magnética de pelve, que é o melhor exame para avaliar a endometriose. Mas caso não tenha essa suspeita, né? A paciente não tenha cólica ou alguns sintomas de endometriose ou um histórico prévio, na maioria das vezes, a ultrassom transvaginal está de bom tamanho. Entendi. Mas se tiver alguma doença ginecológica, pode ser que a gente precise, aliado a isso, a ressonância magnética, para saber melhor como é que está
nessa questão de endometriose, alguma outra doença ginecológica que pode afetar o tratamento da paciente. Essa estratégia. Então, de uma maneira geral, a gente estaria falando de exames de sangue e uma ultrassonografia transvaginal. Exames de imagem, né, que pode ser transvaginal, ressonância ou os dois. E exames de sangue. O antimileriano também é pelo exame de sangue, né? Isso. Que acho que algumas amigas minhas já tiveram essa dúvida. Eu falei, não, é exame de sangue comum, então não precisa se preocupar com essa parte, né? Assim, tem ultrassom com contagem de folículos antrais também, né? Sim. Que é outro preditor de reserva ovariana. Então, nesse ultrassom transvaginal, normalmente a gente faz num período do ciclo, que é entre o segundo e o quinto dia do ciclo, que a gente, além de avaliar a saúde do útero e ovário da paciente, a gente vai contar quantos folículos a gente vai ter. Isso junto com o hormônio antimileriano, a gente vai poder dizer para ela qual a nossa expectativa em relação ao tratamento dela. Quantos folículos ela tem naquele momento e qual a nossa expectativa de óvulos para ela ter naquele tratamento que ela vai ter. Ok, então tá. Então você encaminhou todos esses pedidos, a paciente foi uma paciente bem boazinha e fez todos esses exames. Ela vai retornar para você com tudo isso em mãos, um pouquinho de ansiedade e vai perguntar, doutora Camila, e agora? Quando que eu posso começar? Na próxima menstruação, tá? Nosso tratamento, ele começa no início do ciclo. O que é início do ciclo? Para a paciente menstruou, a gente vai começar as injeções e o tratamento, tudo que a gente vai fazer entre o segundo ou no terceiro dia da menstruação. Então, normalmente, a gente pede para a paciente ligar para a clínica e avisar que menstruou no primeiro dia de sangue vermelho vivo. Isso é importante, porque às vezes fica aquela borrinha de café, né? Que a gente não sabe muito bem. Não é isso que a gente está esperando ainda, é o vermelho vivo. Primeiro dia de sangue vermelho vivo é o primeiro dia do ciclo, tá? Então, ela vai fazer ultra com a gente no segundo ou no terceiro dia. Para que serve essa ultra? Ela vai lá na clínica, a gente vai fazer a ultra para avaliar. Fazer novamente a contagem de folículos antrais. Nós vamos ver se tem algum cisto, algum endometrioma, alguma coisa que possa atrapalhar o nosso tratamento. E vamos dar início às medicações. Nesse mesmo dia, depois da ultra e das orientações, ela vai passar na farmácia, né? E aí ela vai comprar as medicações que ela vai começar a tomar. Essas medicações, na maioria das vezes, são injetáveis, né? E a gente vai ensinar ela como é que ela vai tomar e como é que vai ser o esquema do tratamento. Mas, normalmente, são injeções que ela vai tomar diariamente, mas que vai ser explicado. Não é um bicho de 7 cabeças, isso que eu ia falar. tá? É um bicho de 7 cabeças? Não porque tem essa questão. Poxa, quanto tempo de estimulação ovariana, quais são esses hormônios, será que eu vou conseguir fazer? Isso. Mas antes disso, você falou uma questão da menstruação, né? Se essa menstruação estiver muito longe ainda, vocês deixam isso acontecer fisiologicamente, esse ciclo natural, para começar, isso é uma dúvida particular mesmo, para começar essa medicação, ou vocês, não sei, antecipam ou controlam quando essa menstruação vai vir? A gente pode fazer isso, tá? Existem protocolos que a gente pode, protocolo Fischer, a gente pode programar essa menstruação dessa paciente com o uso de progesterona no ciclo anterior. Por exemplo, se ela tá longe, a gente pode programar. Mas, normalmente, a gente deixa ela menstruar mesmo, Entendi. Tá? Por exemplo, paciente que usa anticoncepcional. Aí é outra questão. A gente para o anticoncepcional e, normalmente, 5 dias depois, a gente começa o estímulo ovariano. Então, digamos, uma paciente tá com a pílula dela, quando ela vai começar? Decidiu que ela quer fazer o tratamento, ela vai parar o anticoncepcional, 5 dias depois, a gente começa o tratamento. Entendi. Não faz uso de anticoncepcional. Quando menstruar, a gente começa o tratamento. Ah, Camila, mas agora eu vou ter uma viagem, tô enrolada, não posso aqui nessa data. Tem como a gente manipular um pouco esse ciclo? Tem. Aí a gente vai fazer um protocolo, Fischer, que a gente vai tentar controlar melhor essa data da menstruação dela para poder adaptar a rotina dela de trabalho, de estudos, como for necessário. Outra pergunta que eu tenho muito é DIU. Precisa tirar o DIU para fazer o tratamento? Não precisa, tá? Tanto o DIU de cobre quanto o DIU de Mirena. Eles podem ficar lá quietinhos. Podem ficar lá, não tem necessidade de trocar ou tirar o DIU para o tratamento. A gente faz com o uso do DIU mesmo. Então, tá. Então, ele não atrapalha? Não atrapalha. Tá bom. Bem, então, na cronologia aí, pelo que eu tô entendendo, fizemos os exames, fizemos a ultra.
decidimos, então, o dia que ela vai começar essas medicações. Maravilha. O tempo de medicação e as doses, isso tudo vai ser explicado para a paciente, como ela aplica, tudo direitinho. É importante dizer assim, que o tratamento é individual, né? A dose que você vai fazer é diferente da dose que eu faria, ou da outra paciente vai fazer. Isso tudo está relacionado com o quê? Com idade, com quantidade de folículos antrais, com a reserva ovariana dela, com o IMC dela, se ela tem alguma doença. Isso tudo está relacionado... É uma coisa muito individualizada. Totalmente individualizado. O tratamento, ele é totalmente diferente de uma paciente para o outro. No quê? Qual é a medicação que a gente vai utilizar? Na maioria das vezes, a gente está falando de hormônios, FSH, LH, ou recombinante, ou urinário, tá? Mas existe doses, né? Apresentações, como é que é feito isso. Então, a gente pega todos esses dados que nós coletamos lá na primeira consulta, com os exames, e vamos decidir qual é o protocolo dessa paciente, né? Então, qual é a dose que ela vai utilizar, e nessa primeira consulta, depois da ultra, ela é direcionada à farmácia, a farmacêutica explica para ela qual é a dose. E ela dá o start. É muito parecido hoje, assim, as pessoas conhecem muito o Ozempic, por exemplo, né? As canetas dos hormônios são muito parecidos com, por exemplo... A aplicação dessas medicações, né? Então, assim, às vezes as pacientes têm dúvida, poxa, mas será que eu vou conseguir fazer essa medicação em casa, sozinha? Eu vou ter que ir na clínica ou na farmácia para eu aplicar? Não. Não é tão difícil assim. Não é difícil. A gente vai ensinar, e nem tão doloroso, né? Não, também não. É agulha de insulina bem pequena, que a gente ensina como é que ela faz com a caneta e ela mesma se aplica, tá? Pronto. É bem tranquilo o tratamento e também a gente vai ajudar caso tenha alguma dificuldade. Mas... Normalmente, as pacientes se surpreendem positivamente. É bem autoexplicativa essa utilização, né? Em relação a isso, que elas acham que pode ser uma coisa complicada, mas não é não. Pra desmistificar um bicho de 7 cabeças, quanto tempo aproximadamente? Eu sei que cada caso é um caso, isso pode variar. Sim. Mas eu queria só que você falasse que não é tanto tempo assim quanto a maioria das pessoas pensa. Sim. Então, qual é uma média, sabendo que não é receita de bolo, uma média mais ou menos de dias de uso de medicação? Vai variar de 9 a 15 dias. Tá? Ok. É muito difícil sair dessa margem. Legal. Tá? Então, assim, se você for parar para pensar que a paciente menstruou no segundo dia, ela foi lá fazer outra com a gente, fez 9 a 15 dias de medicação, o tratamento dela vai durar de 11 a 17 dias. Tá? Então, ela vai fazer as medicações, normalmente 36 horas depois da última medicação é a punção. Então, o tratamento do congelamento de óvulo, ele não é maior que 20 dias, né? Então, ele não vai... Isso, com certeza, já vai dar uma aliviada aí em todo mundo que tá ouvindo, pra gente não achar que isso dura tanto tempo assim, Verdade. Né? Isso. Legal. Tá, então você falou aí um pouquinho, a gente usa uns termos mais específicos do triggering e tudo mais, mas aí a gente vai pro momento da punção folicular, que é quando a gente retira, né, todos os óvulos que essa paciente produziu. Esse procedimento é um procedimento que a paciente está sedada, certo? Sim. E quando ele acaba? Ok, tiramos todos os óvulos. E aí, como é que é essa recuperação? Demanda repouso? O paciente vai logo embora? Como é que é isso? Vou te responder isso. Deixa eu só falar uma coisa antes, rapidinho. A gente começou a medicação. Só para falar o passo a passo mesmo. Essa paciente vai retornar pra gente para fazer ultras seriadas. Sim, tá? sim. Ela começou a medicação, normalmente... 6 dias depois, ela retorna para fazer uma outra ultra pra gente acompanhar esse crescimento dos folículos, tá? Toda ultra a gente fala para ela qual o tamanho dos folículos, como é que o ovário dela tá respondendo. Então, ela vai tendo um feedback da gente em cada ultra que ela vai fazer. Quantas ultras ela vai fazer? Depende da paciente, mas em média, ela fez a primeira, geralmente precisa de 2 a 3 ultras para marcar a punção, tá? Então, ela vai na clínica... mais umas 3 vezes para essa ultra, nesse período de 9 a 15 dias que ela vai fazer as medicações. Então, enquanto as medicações estão acontecendo, também acontece um acompanhamento do crescimento desses folículos. Isso. Tá. Ela vai acompanhar com a gente nesse período de 9 a 15 dias. Ela vai fazer ultras seriadas, no qual a gente vai dizer para ela como é que está crescendo, né, qual é a expectativa que a gente está tendo em relação aos folículos, consequentemente dos óvulos. E quando esse folículo chegar no tamanho ideal...
a gente vai marcar a punção. Aí a gente vai pra minha parte. Isso, é isso, que eu pulei isso. um pouquinho essa parte, que é super importante, né? De acompanhar e até pra alinhar as expectativas da paciente, né? Isso. Enquanto vocês vão fazendo essa monitorização, vocês vão explicando pra ela como que tá esse crescimento. Isso. Se tá conforme o esperado, se tá acima, se tá abaixo. É nesse momento que tem essa troca, né? Isso. Eu costumo dizer pro paciente que treino é treino, jogo é jogo. Tá. Adorei. Que a gente tem a contagem de folículos antrais, a gente tem a reserva ovariana, né, do AMH, mas a gente só vai saber como o ovário vai responder no estímulo. Tá? A gente só vai saber como aquele ovário vai responder as medicações na hora que a gente estiver fazendo as medicações e acompanhando com ultrassom. Então, treino é treino, jogo é jogo. A nossa expectativa pode ser uma, mas a realidade pode ser outra. Então, como é que a gente vai saber isso? Todas as ultras a gente vai acompanhando e vai dando esse feedback para o paciente. Olha, a gente estava na expectativa, se tinha tantos folículos antrais, agora estão crescendo tantos folículos. E a gente vai acompanhando e dando para ela o passo a passo do nosso tratamento. Dessa evolução, né? Sim. Então, existe todo um mapeamento para você botar uma expectativa. Olha, a gente espera que aconteça isso. Mas como esse corpo vai responder, como esse ovário vai responder, isso a gente só vai ver mesmo no momento que essa estimulação ovariana com os hormônios for iniciada. Isso aí, só quando estiver realmente acontecendo. Tudo vai predizer a nossa resposta, mas a gente saber como é que a resposta do ovário vai ser só na hora que a gente fizer as medicações. E cada um vai responder de uma forma. Então você vai responder, mesmo que a gente tome as mesmas medicações, você vai responder de uma forma e eu de outra, e assim vai, né? Bem individualizado. Bem individualizado mesmo. Tá. E aí agora, vamos lá. Isso, eu fui meio apressada, mas vamos lá. Porque eu acho que tem isso também, né? A questão da punção é uma coisa que gera muita dúvida. Vou sentir dor? Não vou? É esse bicho de 7 cabeças mesmo, em todas as etapas. Então, fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, a gente vai marcar, quando o folículo chegar no tamanho ideal, a gente vai marcar a punção, tá? A punção são normalmente 36 horas após a última medicação da paciente. Então, vai ser marcado a data, o horário, ela vai chegar em dieta zero, não vai comer, não beber água no dia da punção. A punção acontece normalmente pela manhã, então ela chega na clínica e a anestesista vai conversar com ela, tirar todas as dúvidas em relação à anestesia. Ela é sedada, tá? Não é anestesia geral, a paciente não é entubada. A gente tem um centro cirúrgico totalmente seguro, que tem anestesista. Todo equipado para isso, tá? E ela vai ser sedada. Ela vai dormir para não sentir dor e não sentir o incômodo durante a punção, tá? Na punção, nós entramos com ultrassom transvaginal. Então, a gente vê na ultrassom os folículos dela e através do ultrassom a gente entra com uma agulha bem fininha para aspirar esses folículos, tá? Esse líquido, o folículo tem um líquido dentro onde o óvulo tá ali, né? Então, a gente vai aspirando e esse líquido vai indo pro laboratório. E o laboratório... Que entra a minha parte. Sua parte. Que a gente recebe, então, esse líquido folicular, né? Que vocês aspiram folicular. De dentro do folículo. E aí a gente espera... O que a gente espera ver nesse líquido? Me conta. A gente espera que em cada folículo a gente ache um óvulo, tá? Certo. Pode existir folículos que a gente não consiga óvulo? Sim, isso pode existir. Então, a gente vai entrar em cada folículo, vamos aspirar, e esse líquido vai indo para o laboratório, e os embriologistas vão olhando aquele líquido e vendo quantos óvulos a gente vai ter ali. No final do procedimento, que dura em média 20 a 30 minutos, a gente vai lá, bate lá na janelinha. É muito boa essa parte, eu adoro. E aí, quantos foram? E aí, bom dia, quantos foram? É sempre isso. Bota o óculos hoje. Tá contando direitinho? É bem legal. Essa é a primeira interação mesmo, né? Que a gente fica dando esse feedback de quantos ovos a gente viu. Óbvio que a gente tem uma expectativa, né? Sim. Você falou, a gente fez... Vocês entregam pra gente também num prontuário essas informações, né? E aí a gente tem uma expectativa de quantos ovos a gente espera recuperar no procedimento. Isso. Às vezes, na maioria das vezes, a gente está nesse intervalo esperado, mas pode acontecer de estar abaixo ou acima. Isso. Né? Perfeito. Ótimo. E aí, quando a paciente acorda da punção, a gente já fala pra ela quantos óvulos foram, tá? Esses óvulos podem ser maduros ou imaturos. Isso aí, vocês só contam pra gente depois de um tempinho. Aquela expectativa, né? Mas a gente já consegue dar pra ela um feedback em relação à quantidade de óvulos que a gente teve naquela punção, né?
O dia da punção é um dia que ela vai realmente precisar de um repouso, né? Ela foi sedada, passou por um procedimento, então ela vai precisar de repouso e vai tomar remédio para dor. Não posso falar por experiência própria, tá? Já fiz 2 vezes o congelamento de óvulo. Com propriedade. Eu posso falar por experiência própria mesmo. É um desconforto, não tem como você não sentir nada, mas é bem tolerável, tá? Sim. Você vai tomar remédio na veia lá pra dor, vai embora andando da clínica. Você fica lá 1 hora de repouso, se alimenta, toma um lanchinho, vê se tá bem. Tô bem. Vai embora sempre acompanhada, né? Vai ficar de repouso naquele dia, tomando remédio oral pra dor. Mas é bem tolerável a dor. No dia seguinte, você pode trabalhar, estudar. Legal. Se você pode voltar à sua sentindo rotina. bem, tá? Se você estiver bem, você pode seguir a sua rotina. Você pode. A gente pede para evitar relação sexual, atividade física, uns 3 dias, 3 a 5 dias. Vai depender da quantidade de óvulos que você teve, como é que foi a sua punção. Mas, em média, no dia seguinte você pode fazer suas atividades normais e atividade física e relação sexual 3 a 5 dias. Legal. Né? E depois vida normal. E aí, já vai saber o número de óvulos guardadinhos, tudo certo. E aí, a gente normalmente, tanto o médico quanto a paciente recebe o relatório, né? Dizendo quantos óvulos maduros a gente teve e quantos vão ser congelados. Então, normalmente lá no Vida, por exemplo, no mesmo dia, né? Que a gente libera. No mesmo dia a gente manda um e-mail mesmo com um relatório falando quantos óvulos foram coletados, quantos maduros e quantos a gente realmente conseguiu congelar para ficar lá armazenado pelo tempo que elas quiserem. Isso, né? Então, assim, dentro desse passo a passo, assim, perguntas que eu vejo que são muito comuns na prática. Posso fazer atividade física durante o tratamento? Você vai poder fazer atividade física até um certo momento, né? Na hora que o ovário começar a ficar muito grande, a gente fala para a paciente parar de fazer atividade física pelo risco de torção ovariana e tudo mais. Mas no início... Até pelo próprio desconforto da paciente, não? Fica um pouquinho desconfortável ali. Fica. Nos primeiros dias não tem problema, né? Mas aí vai chegar um certo momento que a gente vai avisar. Agora, a partir de agora, não pode fazer atividade física. Aí depois, isso que eu falei, 3 a 5 dias pode voltar a fazer. Porque por mais tranquilo que seja, não deixa de ser um processo que você tá tomando remédio, tá tomando hormônios, vai passar por uma punção folicular, então requer cuidados, mas a gente não precisa se preocupar tanto como se fosse uma coisa super, né? O grande monstro de 7 cabeças. Os pacientes perguntam muito, engorda? Efeitos colaterais. Normal, isso é o grande medo das pacientes, né? Engorda. Quando... eu fiz a minha, eu tava na dúvida também, né? Falei, gente, será que não engorda mesmo? Vamos ver. Mas eu até emagreci no meu estímulo, porque eu fiquei nessa, né? De, não, vou comer direitinho, vou fazer minhas atividades até quando der. Sim. E eu até emagreci. Que eu acho que, assim, na verdade, você fica um pouco mais inchado, não tem como não sentir um pouco a perna, a barriga um pouquinho mais inchadinha, mas é algo que em 1, 2 semanas você volta ao corpo normal, tá? É claro que a gente entende que todo tratamento de tanto de congelamento quanto de FIV, às vezes é um pouco... causa um pouco de ansiedade na paciente. Sim. Então, às vezes, as pacientes engordam um pouco porque... ficam descontando um pouco na comida, essa ansiedade toda que o tratamento pode vir a trazer, que é normal, tá? Mas, se a paciente estiver preocupada em relação a isso e fizer uma alimentação direitinho, fizer atividade onde der pra fazer, não tem... Se todo mundo for igual você, emagrecer tá ótimo também, pode né? até emagrecer, né? Isso é verídico. Legal. Mas se sente um pouco inchada, mas... Em 1 semana, 2 semanas, você se volta dilui e fica tudo bem. Você volta ao normal, né? Bebida alcoólica é algo que perguntam muito, né? A gente pede para não fazer o uso no período do estímulo, porque a gente está produzindo os nossos óvulos, né? Que vão ser aí nossos diamantes, nossos futuros guardadinhos. O que a gente puder promover bebês, uma qualidade melhor, de repente, né? Isso, né? Entendi. Então, assim, se a paciente tiver hábitos como... bebida, tabagismo, né? O ideal é que evite
pelo menos nesse período, né? Se não conseguir evitar antes, pelo menos nesse período é bom evitar, diminuir a quantidade de radical livre ali, no momento que a gente está estimulando o ovário para produzir os óvulos. Então, eu acho que são as dúvidas mais comuns, né? Posso continuar trabalhando? Preciso tirar férias para fazer o congelamento de óvulo? Não, né? Você só não vai poder trabalhar ou estudar no dia da punção. Entendi. Nas outras, normalmente, a gente consegue. Dá pra conciliar com a rotina, né? Isso, vai lá cedo, vai na hora do almoço, vai da manhã, dá uma escapada, vai lá, faz a ultra. Porque o acompanhamento, a monitorização da ultra, ela é rápida, né? A paciente vai, faz a ultra, tem as orientações e vai embora. É sempre a ultrassonografia transvaginal, né? Isso. E aí ela... Não é uma coisa que ela precise... preciso tirar... Tá de férias para fazer esse tratamento. Não. Ela vai demorar 30 minutos na clínica, desde que chegou, fazer a ultra, ir embora, pegou o remédio... E aí ela pode voltar para a rotina dela, né? Realmente, só o dia da punção... Isso que eu ia falar. Então, se ela precisasse, por exemplo, se programar para ter um dia que, eu preciso tirar esse dia, seria o dia da punção e, por precaução, o dia seguinte? Sim, sim. Seria bom. Mas assim, aí, às vezes a paciente me pergunta assim, eu tenho como saber quando vai ser a punção? Aí não. Não. Aí menos. Só mais pra perto, né? Porque assim, como a gente falou lá... Tem um dia estimado, mas mesmo com aquele protocolo, que é o protocolo Fischer, a gente ainda pode ter alguma... Você ainda pode ter uma janela aí, uma né? Janela. De acontecimento dessa punção. Exatamente. Mas, pelo menos com 2 dias antes, a gente consegue dizer quando é que vai ser a punção dela. Então, assim, eu não consigo, na hora que ela começar, dizer pra ela exatamente qual vai ser o dia da punção. Porque depende muito do ovário dela. Né? Se ele vai chegar onde eu preciso com 9 dias, com 10, 11 ou 15 ou 20, né? Mas com as ultras, a gente consegue ter um pouco de direcionamento, né? Olha, tá chegando, estamos quase lá. Ou não, ainda o ovário tá mais devagar. Pode ser que a gente precise de mais dias. Então, essas ultras servem também pra gente dar um norte pra paciente. Em relação a como que o ovário tá respondendo, há quanto tempo a gente tem expectativa. E pelo menos 2 dias antes a gente diz pra ela quando é a punção dela. Bem, então a gente pode dizer que todo esse passo a passo e toda a programação, a tendência é gerar uma ansiedade grande, né? Ainda mais em nós mulheres que temos essa tendência a deixar tudo organizado, vendo o que a gente pode fazer já. Mas é possível se programar. E é palpável todo esse passo a passo ser monitorizado, ser acompanhado e não ser um desespero. Não. Então, dá pra gente fazer disso uma coisa mais leve. Assim, é menos pior, bem menos do que... Às vezes a gente pensa, um congelamento de óvulo, tratamento, injeção, né? Mas assim, na verdade, hoje em dia, nós procuramos fazer da forma mais amigável possível para o paciente, mais né? acolhedora também, mais acolhedora, né? Então, assim, conciliando o tratamento, os estudos dela com o tratamento. Então, é legal a gente bater esse papo para poder desmistificar isso mesmo. Ver que o tratamento é rápido, né? Que ela não precisa parar a vida dela, ou entrar de férias, ou para fazer isso, né? Eu costumo dizer para as pacientes assim, que o tratamento de congelamento de óvulo é para quando a gente não tem planejamento reprodutivo naquele momento, independente da sua idade. É claro que o ideal é você congelar antes dos 35. Se você puder fazer isso, maravilhoso. Mas se você tiver 37 anos e também não tiver planejamento reprodutivo, é melhor você congelar com 37 do que tentar engravidar com 40. É isso entendeu? Mesmo. Então, assim... O congelamento de óvulo, ele veio, assim, para revolucionar realmente a vida da mulher, né? Eu costumo dizer assim, a pílula anticoncepcional, ela chegou para dizer para a mulher quando ela não queria ter filho. E o congelamento para quando ela quer ter filho, né? Muito legal. Então, realmente é uma outra revolução. Hoje, a gente trabalha, estuda, tem tanta coisa que a gente tem que conciliar. E de repente priorizar naquele momento, né? Exatamente, né? E você não quer naquele momento, financeiramente, profissionalmente ou até emocionalmente, não é um momento. E hoje o congelamento de óvulos veio para revolucionar isso e trazer de volta o controle para sua mão, né? Você vai ter o seu filho quando você quiser. Bem, muito legal. Foi ótimo. Legal. Eu acho que esse episódio acaba sendo um episódio muito importante para desmistificar tudo. Você conseguiu explicar, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente, de uma maneira bem clara, bem animada também, né? Da gente ficar
tranquilo e saber que é possível a gente se planejar, se programar e depois respirar bem tranquila. De que, bem, meus diamantes estão guardados e agora eu posso, pelo menos isso eu posso respirar tranquila. Realmente dá uma tranquilidade, né? De novo, assim, como eu fiz o tratamento, eu falo realmente não só como médica, como paciente do tratamento, que eu acredito muito que ele te dá uma tranquilidade, né? De você poder escolher o momento ideal para você mesmo. Não ter a pressão da idade, né? Porque a gente sabe que quando começa a chegar perto dos 35, essa pressão, ela existe. Vai existir da própria pessoa, da família, dos amigos. Da sociedade, de uma forma geral, né? E o congelamento, ele te devolve essa tranquilidade, fala, não, meus ovos estão congelados. Pode ficar tranquilo, eu tô cuidando disso. Tá tudo bem, eu posso, né, ter isso a hora que eu quiser, daqui a 10, 20, 30 anos, na menopausa, né? Então, assim, hoje o CFM libera a utilização pra gente engravidar até os 50 anos, sem nenhuma outra... Assim, você pode até engravidar depois de 50, mas aí a gente tem que solicitar algumas... avaliar melhor isso, mas até os 50 anos você pode engravidar. Claro que a gente vai sempre pensar no cuidado geral dessa paciente, né? Ver como que ela está, né? Nos riscos e tudo mais. Mas, assim, o congelamento, ele vai dar para essa paciente manter a chance de sucesso que ela tem quando ela congelou nesses óvulos, né? De preferência, antes dos 35 anos. Se puder, se der, ótimo que seja antes dos 35 anos. Que vai ser esse recado que praticamente todo fertileuta vai falar, né? Isso aí. É que tem que ficar na cabeça. Tem que martelar um pouquinho mesmo. Porque isso é importante, né? Porque às vezes a paciente vai no ginecologista, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E às vezes não tá, né? A paciente chega com 40 anos na sua frente e fala, mas tá tudo bem. Então, assim, isso aí precisa realmente ser difundido. A gente realmente precisa conversar sobre isso, né? Legal. Tá perto dos 35 anos, não tem planejamento reprodutivo, tratamento é congelamento de óvulos. Muito bom. Era exatamente esse nosso intuito. Então, quero te agradecer. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência com a gente. Foi um prazer. Esse foi o nosso episódio sobre o passo a passo do congelamento de óvulos, com a participação da doutora Camila Ramos. Se vocês ficarem ainda com outras dúvidas, todo esse material, né, vai estar disponível para vocês nas nossas plataformas, tanto no Instagram quanto no YouTube, no nosso Instagram, @preservarvida. E com certeza vocês conhecem alguém que tinha essas dúvidas do passo a passo. Então, já compartilha, curte, comenta e deixa essa informação aí difundida a todo mundo que interessar. Tá bom? É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.